Denúncia real dessa avó. A história real desta avó. Na pequena cidade de São Bartolomeu, Dona Clara era uma figura quase mítica. A avó de cabelos brancos tinha a habilidade de fazer os melhores bolos de fubá. E todos que conheciam sua doce casa sabiam que ali era o lugar mais quentinho da cidade. Suas paredes guardavam o eco das risadas dos netos e os sussurros das histórias que ela contava. Mas, sob a calmaria de sua rotina, havia um peso que a acompanhava como uma sombra. Certa manhã ensolarada, quando Dona Clara preparava um lanche especial para seus netos, um tremor na batente da porta a alertou. Era Antenor, um velho amigo do seu falecido marido. Antenor, o que você faz aqui? Exclamou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O homem entrou. Seus olhos estavam carregados de segredos, e a forma como ele olhava fazia seu coração disparar. Clara, precisamos conversar. Tem coisas que você precisa saber sobre o passado, sobre seu marido. As palavras daquele homem logo se desenrolaram como um novelo de lã emaranhado. Clara soube que havia um lado de seu amado que nunca imaginou. Ele havia se envolvido em intrigas que poderiam manchar a imagem perfeita que construíra em sua mente. Enquanto ele falava, Clara sentia um nó na garganta. O gosto amargo da traição se misturava com a doçura da lembrança, como açúcar em água salgada. Ele não era quem você pensa, dizia Antenor, com a voz trêmula. Clara olhou pela janela enquanto sua vida começou a desmoronar. O sol brilhava intensamente, mas a luz parecia não chegar ao seu coração. Algumas coisas que ouvira a respeito de seu falecido marido eram pesadas demais para suportar. A verdade revelada por Antenor era como um veneno silencioso, corroendo sua felicidade. Não pode ser verdade, gritou um de seus filhos. Carlos te ouvira a conversa. Ele balançou a cabeça em negação, como se esse gesto pudesse apagar as palavras de Antenor. Você não pode acreditar nisso. Pai nunca faria algo assim. Dona Clara desejou que ele estivesse certo, mas a realidade se impunha como uma tempestade. Nos dias seguintes, a casa se encheu do silêncio ensurdecedor. Os netos, que costumavam rir e brincar, sentiam a tensão no ar. Durante uma limpeza na estante, Clara encontrou um diário escondido atrás de alguns livros. As páginas estavam manchadas e fracas, mas as letras ainda eram legíveis. Era uma confissão de seu marido, suas lutas, seus medos e a traição que noveleava em seu peito. Enquanto lia, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Cada frase carregava um peso. Cada palavra parecia um eco do passado que Clara não estava pronta para ouvir. Ao fechar o diário, a angústia se misturou à determinação. Clara sabia que precisava entender tudo isso, não apenas para si, mas para seus filhos e netos. Mas agora tinha mais perguntas do que respostas. O que mais ela não sabia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a angústia de Dona Clara ecoava dentro dela, uma batida forte na porta interrompeu seus pensamentos. O som fez seu coração acelerar, e em um impulso, ela se levantou, ainda com o diário apertado entre as mãos. A luz do sol, que antes iluminava a sala, agora parecia ameaçadora, quase como se estivesse antecipando um novo golpe. Com um tremor na mão, abriu a porta. Ali diante dela estava Laura, sua nora, com os olhos arregalados e uma expressão de pânico que fez um frio percorrer a espinha de Clara. Mãe, você precisa me ouvir. É sobre o pai de Carlos. Ele não está bem. A aflição na voz de Laura era palpável, como um peso que enfiava o coração de Clara em um poço de incertezas. Como assim não está bem? O que aconteceu? Clara sentiu que sua cabeça girava. A revelação de Antenor ainda flutuava em sua mente, como um pesadelo prestes a se concretizar. Mas Laura parecia disposta a revelar um novo pesadelo, e isso a deixou tensa. Ele foi levado para o hospital, com amnésia. Não se lembra de nada, Clara. Nada mesmo. Laura desmoronou. Aquela simples frase parecia ressoar no silêncio da casa, como se um sino tivesse soado, anunciando uma nova calamidade. O homem, que era o pilar de sua família, que ela sempre considerou forte e inabalável, agora estava vulnerável, preso em um emaranhado de lembranças perdidas. Mas e o que isso tem a ver com tudo o que você me contou? E a traição? As palavras escaparam como um sussurro apressado. As dúvidas se acumulavam em sua mente como lei seca no deserto. Laura suspirou, a expressão mudando de medo para um sério pesar. Mãe, antes de tudo isso, eu encontrei algo na casa dos meus pais. Um antigo álbum de fotos que nunca vi antes. Dentro dele havia algo que me deixou em choque. Clara, havia uma foto de você, mas não era só isso. Havia outras fotos de homens, muitos deles. E uma carta anexa. Dizia que você tinha um romance escondido. O ar entre elas ficou pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a se instalar. Dona Clara sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. O diário, seus segredos. O que mais ela poderia desconhecer? A traição de seu falecido marido, o legado de sua vida. Tudo começou a se embaralhar em um grande quebra-cabeça que nunca havia sido montado. Isso não pode ser verdade. Eu não fiz nada, eu só amei. Sua voz tremia. O nó na garganta aumentava, dilacerando-a. Laura se aproximou, segurando sua mão, mas o toque só fez Clara se sentir mais perdida. Eu não quero acreditar, mas precisamos descobrir a verdade. Estão ligados, tudo isso está ligado. A dor de Carlos, a amnésia do seu pai, e agora isso.
A pressão do passado está voltando, Clara. Mas pode ser o que vai nos unir novamente, ou separar de uma vez por todas. Enquanto as palavras de Laura ecoavam, um trovão ribombou do lado de fora, como se a natureza estivesse respondendo às revelações. Clara olhou pela janela e viu o céu escurecer rapidamente, prenunciando a tempestade que estava prestes a desabar. Dentro de sua casa, a verdadeira tempestade se formava, com segredos sombrios e uma verdade que poderia destruir tudo o que ela acreditou por tanto tempo. Ela sentia que, assim como a chuva que se aproximava, as respostas estavam a poucos momentos de se revelarem. Mas, a que custo? O que mais estava escondido nas brumas do passado? E mais importante, a quem poderia confiar agora? Enquanto as palavras de Laura ecoavam, um trovão ribombou do lado de fora, fazendo o coração de Dona Clara disparar. Ela olhou pela janela e notou as nuvens escuras, se acumulando rapidamente, como se o céu estivesse se preparando para desabar. Clara sentia-se num turbilhão de emoções. O que mais ela poderia descobrir? A tensão entre as duas mulheres era palpável, preenchida por segredos pesados que pareciam sufocá-las. Laura continuou, sua voz trêmula. Mãe, se o pai de Carlos não se lembra de nada, e você, se você realmente teve um romance, então não podemos simplesmente ignorar isso. Precisamos descobrir mais antes que seja tarde demais. Clara, ainda em choque, sentiu uma onda de desespero a envolver. Laura, eu te imploro, não fale assim. Eu amei seu pai. Ele era minha vida. Como pode pensar que eu fui infiel? Sua voz se quebrou, sentindo a dor misturada com a confusão. Laura respirou fundo, como se tentasse manter a calma em meio ao caos. Mas, mãe, e o diário? E as fotos? Existe algo que não sabemos. Precisamos saber a verdade, por mais dolorosa que seja. E nesse instante, as batidas pesadas da tempestade lá fora davam o tom de uma revelação imponente que estava prestes a se instalar. Foi então que um estrondo surdo, como se algo tivesse colidido violentamente, interrompeu suas palavras. A porta da sala foi arremessada e a figura de Carlos apareceu, seus olhos arregalados e o rosto pálido. Mãe, Laura, eu vi um homem no hospital. Ele estava perguntando sobre o pai. As palavras ficaram presas na garganta dele, seu olhar transbordando medo. Que homem, Carlos? O que você está dizendo? Clara perguntou, seu coração afundando. No hospital, Carlos gaguejou. Ele está atrás de você. Ele disse que tem algo para te contar. Algo que mudaria tudo. As palavras dele eram como um punhado de pedras jogadas em um lago tranquilo, gerando ondas de pânico. O silêncio pesado que tomou conta da sala foi quebrado por outro trovão. Carlos, ainda com uma respiração entrecortada, continuou. Ele disse que você conhece a verdade, que ele sabe sobre o diário, que você não deve esquecer a ligação que tem com ele. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Quem é ele, Carlos? O que está acontecendo? O nó na sua garganta apertava a cada palavra, cada revelação. A expressão de Carlos tornou-se mais tensa. Eu não sei. Ele simplesmente me disse que a resposta para tudo estava com você e que você precisa escolher ou eles vão descobrir.
A sala encheu-se de um silêncio aterrorizante. Clara sentiu o chão sob seus pés parecer instável. Dichas revelações seguiriam outras. Seu marido, Carlos, Laura. Quem mais poderia estar envolvido? Como poderiam existir tantas camadas de segredos entrelaçados? Mas quando o céu se iluminou com um relâmpago, a verdade começou a se precipitar. Carlos olhou para o lado e viu a caixa de cartas que tinha deixado na mesa. Mãe, as cartas! Pode ter algo ali! Clara agarrou a caixa, tremendo ao abrir, quando uma carta, já amarelada, escapuliu e foi parar aos pés de Carlos. Ele se abaixou para pegar, e ao lê-la, seu rosto ficou instantaneamente pálido. É do avô. Ele sabia, ele conhecia o homem, o tal homem que foi ao hospital. A voz de Carlos saiu tão baqueada que Clara achou que ele poderia desmaiar. Ele está se referindo a você, mãe, e ao que aconteceu antes. Clara arregalou os olhos, a sensação de que o chão simplesmente desaparecia sob ela. Quão profundo era esse abismo? O que mais ela não sabia? E quem era esse homem que poderia revirar suas vidas de uma maneira tão devastadora? A tempestade finalmente começou a desabar lá fora, mas o verdadeiro furacão estava dentro da casa. Clara sentiu um aperto no peito, as emoções a consumindo. O que mais poderia estar escondido em meio a esse emaranhado de segredos e mentiras? E mais importante, a quem ela realmente poderia confiar agora? Enquanto as palavras de Carlos se dissipavam no ar pesado da sala, Clara sentiu seu coração acelerar. A descoberta daquele diário, as fotos, o homem misterioso no hospital, tudo isso girava em sua mente, como uma tempestade prestes a estourar. O pânico se espalhou, mas dentro de um canto escuro da mente, uma semente de desespero havia plantado raízes profundas. Com um gesto abrupto, ela agarrou a carta que Carlos tinha nas mãos, seus dedos tremendo de ansiedade. O que mais ela não sabia? A história que parecia tão linear agora era um labirinto de mentiras e segredos. O chão sob seus pés não era mais firme. Laura observava, inquieta, tentando decifrar a expressão da mãe enquanto Clara começava a ler em voz alta. Se você está lendo isso, significa que tudo aconteceu como eu temia, ecoou a voz de Clara, cada palavra esfazelando um pouco mais a sua sanidade. O que estavam revelando aqueles escritos? Tudo parecia ser um mau sonho. Mas a parte mais dolorosa estava prestes a vir. A verdade que você deve saber, Clara, é que... Laura, impaciente, interrompeu. O que está escrito? O que mais ele sabia? O peso de suas palavras parecia afundar ainda mais no ambiente tenso. Sobre um homem, um amigo do seu pai que... Clara hesitou. Uma lágrima escorrendo pelo rosto. O que ela estava prestes a contar poderia revirar a vida de todos. João, o velho amigo de seu marido, revelou um segredo sombrio que poderia explodir na cara a todos. A carta falava de um encontro, um amor, que tinha sido secreto. Um laço que Clara não desejava lembrar. Mãe, continue. Carlos implorou, cada vez mais nervoso. O fio de voz dela tremia. No entanto, antes que continuasse, um estrondo surdo soou do lado de fora. O mundo pareceu parar, e todos olharam para a porta, paralisados pela curiosidade e o medo. O choque inicial deu lugar a um pavor crescente. Uma sombra se projetou na porta aberta. E, de repente, um homem entrou.
Ele estava ensopado, o cabelo desgrenhado e os olhos brilhando com uma determinação que Clara nunca tinha visto antes. Suas feições eram familiares, mas ele parecia mais um fantasma do passado. Clara, eu preciso falar com você. Você? O que está fazendo aqui? Clara exclamou, a mente confusa. Era João, o amigo de seu marido, e agora ele estava à sua porta, irrompendo como uma tempestade. Carlos e Laura trocaram olhares, a confusão deles tendo se transformado em surpresa. Mas a expressão no rosto de João era ainda mais perturbadora. Ele parecia carregado de um peso que não podiam ignorar. É sobre o diário, sobre o que aconteceu. Eu preciso que você saiba a verdade. A tensão dourou no ar, como se a música de um filme de suspense começasse a tocar. Clara sentiu um nó na garganta. O coração acelerava e o medo se misturava à expectativa. A verdade? Que verdade é essa, João? A pergunta escapou como um sussurro, mas o gosto do terror continuava a crescer. Sobre seu marido e o que realmente aconteceu naquela noite? As últimas palavras dele ficaram suspensas. O céu estava mais escuro e os trovões agora pareciam acompanhar suas revelações. Ele não só esteve com outra mulher, Clara. Ele tinha um filho que você nunca soube. A sala tremeu com a revelação. Laura e Carlos ficaram em choque. O odor do passado agora invadia o espaço como um gás venenoso. Um filho? Meu Deus! Como você pode afirmar isso? Clara sentiu-se desmoronar, a realidade se fragmentando em pedaços ao redor dela. Eu não estou mentindo. Eu estava lá, Clara, naquela noite. E em todos esses anos eu segurei essa verdade dentro de mim porque eu também sou parte dessa história. O filho é meu. A queda da última frase fez a sala silenciar. O choque preenchido com incredulidade. Clara piscou repetidamente, sem conseguir processar tudo. O que acabou de escutar? Como era possível que tudo isso estivesse acontecendo? Enquanto os ecos da revelação reverberavam nas paredes da casa. Clara se deu conta de que a verdadeira tempestade havia chegado. Um filho, um amante e agora um homem que revelava muito mais do que um segredo. Ele estava virando tudo de cabeça para baixo e a pergunta explode. Quem eram realmente as pessoas amadas à sua volta? O que mais deveria descobrir? E assim, Clara se viu perdida em um turbilhão de novas perguntas, enquanto a chuva caía lá fora, como se a própria natureza estivesse lamentando cada segredo que acabara de emergir. Ela precisava de respostas, mas agora tinha um novo labirinto a enfrentar. Como poderia confiar novamente quando a verdade parecia um abismo sem fundo? Enquanto as palavras de João ecoavam, um turbilhão de emoções preenchia a sala. Clara estava paralisada, o olhar perdido em João, como se esperasse que ele recuasse, como se tudo aquilo fosse um pesadelo, mas a expressão dele era tão firme. O peso da verdade parecia desmoronar suas estruturas internas. Um fio? Meu Deus, como você pode afirmar isso? Repetiu ela, a voz entrecortada. As lágrimas escorriam pelo rosto de Laura, enquanto Carlos a olhava, aturdido. Isso não pode ser! Que tipo de loucura é essa? Ele se virou para João, buscando respostas que não vinham.
Mas antes que João pudesse continuar, um estrondo ressoou, como um relâmpago cortando sua certeza. A porta da sala se abriu brutalmente e um homem entrou, ofegante. Ele estava claramente machucado, a camisa rasgada e o rosto marcado por arranhões. Desculpem, eu vim avisar. Sua voz estava cheia de pavor. O clima pesado na sala se tornara palpável, como se todos os segredos finalmente estivessem prestes a explodir. Quem é você? Perguntou Clara, o coração pulsando em seus ouvidos. Sou Miguel, amigo do Carlos, ele exclamou, respirando pesado. Estavam me procurando. Precisamos sair daqui agora. Estão atrás de você, Clara. Quem está atrás de mim? Uivou Clara, o terror crescendo em seu peito. Não havia espaço para mais confusão. Os homens que apareceram no hospital. Eles sabem sobre o diário, sobre o que você escreveu, dizia Miguel, parecendo prestes a desmaiar. Ele se virou para João, seu olhar aflito. Você não deveria ter vindo. Eles estão prontos. Agora vão querer o que ele ia dizer. Foi engolido por um grito vindo do fundo do corredor. O som cortou o ar como faca, fazendo todos congelarem. Clara se virou, seu coração disparando. A porta do fundo do corredor se abriu com estrondo e um grupo de homens entrou, com olhares famintos e sorrisos maliciosos. Clara, Clara, sabíamos que você não estava sozinha, chamou um dos homens, sua voz profunda e ameaçadora. Vamos fazer isso do jeito fácil ou difícil? O pânico e a adrenalina invadiram a sala. A tensão estava em ponto de ebulição, e a revelação do filho parecia uma gota no oceano, um detalhe irrelevante comparado à terrível presença que agora ameaçava suas vidas. Corram! Agora! Miguel gritou, puxando Clara pela mão, e em um impulso o grupo se dispersou, correndo em direções opostas. A adrenalina pulsava em seus corpos e o caos tomou conta da casa. Enquanto Clara se movia, sua mente girava, tentando entender aquele emaranhado de revelações. Por que eles estão atrás de mim? O que fiz? As perguntas explodiam, mas não havia tempo para respostas. A única coisa que importava era escapar. Na pressa, Clara se perdeu de Carlos e Laura. Mas antes que pudesse gritar, sentiu um braço agarrá-la. Era João, puxando-a em direção a uma porta lateral. Vamos! Você precisa saber a verdade. Você está em perigo porque... Mas antes que pudesse terminar, um barulho ensurdecedor explodiu atrás deles. A porta da sala foi arrombada e os homens começaram a entrar, seus rostos iluminados pela determinação. O medo tomou conta de Clara. O que mais estava prestes a ser revelado? Quem eram aquelas pessoas? E por que estavam ligadas a tudo isso? João a puxou novamente, mas o desespero a impediu de ouvir suas palavras. Tudo virou um borrão. O corredor escuro, o som de passos rápidos e a sensação de que cada segundo poderia ser o último. Terra e areia da verdade escorriam entre os dedos, e Clara se sentia perdida em meio ao abismo que se abria à sua frente. Clara, não pare! Vamos! Gritou João, mas a voz dele parecia distante. O que mais ela não sabia? O que a verdade guardava para ela e sua família? Em meio ao caos, uma única pergunta ecoava em sua mente.
A que custo ela descobriria tudo isso? Clara não podia acreditar no que ouvia. A verdade da boca de João parecia um golpe. Um filho? O que você quer dizer com isso? Ela sentiu seu mundo girar. O peso das palavras esmagava seu espírito. Cada batida do coração soava como um tambor de guerra. Miguel, ao lado, estava em silêncio, os olhos fixos em João. Carlos e Laura se afastaram, assombrados, como se quisessem se proteger daquela tempestade de segredos que se abateu sobre eles. Por favor, diga que é mentira, Carlos suplicou, o rosto pálido. João se aproximou, o olhar intenso. Eu não estou brincando, Clara. Ele era o filho de um amor proibido. A mãe dele estava em perigo e seu marido o escondeu. Eu prometi guardar esse segredo, mas agora estamos todos em risco, ele disse, sua voz caindo em um sussurro. O som da porta se abrindo até chegou como um sussurro. Mas logo se intensificou. Os homens estavam se aproximando. Clara sentiu um desespero fervente. Então, o que você quer de mim? O que você está fazendo aqui? Perguntou ofegante. E angustiada. Foi exatamente nesse momento que um grito cortou o ar como uma lâmina. Clara! A voz pertenceu a Laura, pálida e assustada. O chão parecia desabar e Clara se viou. Mãe, por favor, eles estão aqui! Um grupo de homens entrou pela porta, os rostos determinados. A sala encheu-se de uma tensão elétrica. Você não deveria ter aparecido. Agora vamos precisar fazer isso do jeito difícil. Um dos homens declarou, os olhos fixos em Clara. Ela mal conseguiu respirar. Dentro dela, uma ira cresceu junto com o medo. O que é que vocês querem de mim? Sua voz soou firme, mas um tremor traiçoeiro denunciava seu terror. Ela sentia que não tinha mais controle. Queremos o diário, respondeu o que parecia ser o líder, um homem robusto, com uma cicatriz atravessando sua bochecha. Ele contém tudo o que precisamos. E você, Clara, sabe onde ele está. Sem pensar, Clara sentiu o impulso. Lembrou do diário escondido em seu quarto. As perguntas começaram a conturbar sua mente. O que mais aquela história horrenda traria? Sabendo que precisava agir, Clara olhou para João. Você deve me ajudar, agora! João, confuso e nervoso, mas determinado, respirou fundo. A verdade pode salvar você, mas também pode destruir tudo ao seu redor. Ele se virou para os homens, tentando negociar. Ela não sabe de nada. Eu sou o responsável. Deixem-na fora disso. O riso do líder ecoou como um trovão sinistro. Ah, mas ela está no centro de tudo isso, João. Você sabe disso. Ele olhou para Clara, seu olhar penetrante penetrando suas defesas. Então foi quando tudo desmoronou novamente. Miguel, com um gesto nervoso, se aproximou e soltou uma bomba. Clara, eles não estão atrás de você só por causa do diário. Eles querem descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu na noite da morte de seu marido. As palavras de Miguel caíram na sala como uma granada. O silêncio ficou denso e Clara sentiu sua realidade se fragmentar ainda mais. O que você quer dizer com isso? Morte de meu marido? O que vocês sabem? Ela exigiu, os olhos brilhando de raiva e confusão. Os homens, agora completamente interessados, sorriram. Ah, querida Clara, que você ainda não percebeu? Seu marido não era o homem bom que você pensava. Ele fez escolhas.
E agora você precisa lidar com as consequências. A tensão aumentou, e num movimento rápido, um dos homens se aproximou, enquanto os outros cercavam Clara. Você não deveria ter volado até aqui, Clara. A verdade está prestes a ser revelada, e não há como voltar atrás. O coração de Clara disparou. O que mais estava por vir? Seus olhos encheram-se de lágrimas, quando do fundo da sala, um dos homens puxou um objeto do bolso. Era uma foto e ao mostrá-la para Clara, seu mundo desabou de vez. Era uma imagem antiga de seu marido segurando um menino, o filho que ela nunca soube que existiu. O choque atravessou como um raio. Não, isso não pode ser verdade. Clara sentiu a terra se mover sob seus pés. O que significava isso? E a que custo ela descobriria todas essas verdades devastadoras? Ela estava em um labirinto sem saída. E agora tinha mais perguntas do que respostas. Uma única certeza pairava no ar. Nada seria como antes. Clara sentiu a realidade se desvanecer quando aquele homem mostrou a foto. O filho que ela nunca soubera. Mas enquanto sua mente girava em torno da nova revelação, algo ainda mais perturbador começou a ser intuído no ar pesado da sala. O sobrenome que seu marido carregava pesava como uma âncora, e a dor de uma traição já parecia insuportável. Mas a reviravolta estava prestes a se concretizar de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar. Os homens à frente se movimentaram, esboçando expressões de celebridade que a revelação do filho parecia ter reacendido. Então, em meio à confusão, o líder do grupo ergueu a mão, fazendo sinais para acalmar os ânimos. Você pode não saber, mas esse menino é apenas um detalhe. Existe algo muito pior que você deve saber, Clara. Algo incriminador. Uma onda de ansiedade invadiu o coração de Clara. Do que você está falando? O que mais você sabe? Sua voz tremia de medo e raiva, mas algo lhe dizia que o pior ainda estava por vir. Enquanto o homem se adiantava, o clima se tornava ainda mais tenso. Você quer a verdade? Então ouça. Ele lançou um olhar sério para os comparsas, que assentiram lentamente. O homem que você achava que era seu marido nunca foi verdadeiramente seu. Ele era parte de algo bem maior. E não estava sozinho. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Clara piscou, confusa. O que você quer dizer? Ele fazia parte de uma organização secreta. Um grupo envolvido em chantagens e subornos. Seu marido, ele havia traído seus amigos e sua família por dinheiro. E você, Clara, tem um papel nisso tudo. Você é a chave para expor isso. O homem respirou fundo, intensificando sua expressão. Foi você quem não se lembrou do que viu. Existe algo que você esconde. E, claro, nós precisamos ver você se lembrar. Clara sentiu o coração desmoronar. As palavras dele cortaram como uma faca. Ela? A chave para tudo? Como assim? Enquanto buscava respostas, um flash de lembrança surgiu em sua mente. Uma noite em que encontrou algo escondido. Uma pasta antiga. Uma reunião clandestina. Mas não conseguia lembrar os detalhes. A tensão aumentou. Ela olhou para João, procurando alguma explicação, mas ele parecia tão atordoado quanto ela. João, isso não pode ser verdade. O que ele está dizendo? A angústia a envolvia como uma nuvem negra. Foi então que, em um momento de desespero,
A porta estourou novamente. Carlos e Laura apareceram, ofegantes, com um olhar preocupado. Mãe! Carlos gritou, sua voz cortando o ar. O que está acontecendo? Uma série de balas dispararam, quebrando o vidro atrás deles. O caos se instalou. Clara estava paralisada, o horror se desdobrando diante dela. O que estava acontecendo? O que mais? De terrível estava prestes a ser revelado. Laura olhou ao redor, os olhos arregalados. Precisamos sair, é agora! Uma parte de Clara queria duvidar, mas o pânico nas expressões de todos parecia tão real, não podia sentar e esperar. Assim, tomou a decisão de correr, mas enquanto se movia, sentiu uma dor repentina na cabeça, como se um gelo estivesse se espalhando. Clara, não! João exclamou, mas era tarde demais. Clara tropeçou e ali, à frente, os rostos se tornaram borrões. A imagem dela e do menino na foto passou em sua mente como uma película, uma conexão, uma verdade a ser descoberta que mal sabia carregar. Clara, o diário! Carlos gritou novamente, mas o tilintar da escuridão começou a fechar tudo ao seu redor. E quando ela desmaiou, não sabia se tudo aquilo era um sonho ou se a realidade ia se transformar em um pesadelo. Quando seus olhos fecharam, tudo o que conhecia começou a se desintegrar. E com isso, Clara não fazia ideia da tempestade que ainda estava por vir. O que mais poderia ser revelado? E, principalmente, quem era realmente seu marido? Clara sentiu as ondas da escuridão a engolirem. Quando desmaiou, uma imagem fugidia entrou de forma branda em sua mente. O menino na foto, aquele rosto inocente. E o sorriso de seu marido. Mas essa paz foi rapidamente substituída por um ruído ensurdecedor. Quando os olhos dela se abriram novamente, tudo parecia diferente. A sala estava em desordem. Carlos e Laura estavam ali, mas algo no olhar de ambos a deixou inquieta. Havia pânico, mas também uma estranha determinação. Clara se levantou, sua cabeça girando, sentindo-se fraca, como se tivesse levado um soco. O que aconteceu? Murmurou, tentando clarear a mente. Antes que alguém pudesse responder, um barulho alto explodiu da porta da frente. A porta se abriu de uma vez, e o homem que havia confrontado Clara anteriormente entrou, os olhos carregados de fúria. Acharam que poderiam escapar? Não. Tão fácil. Clara voltou-se para João, seu coração acelerando. O que quer de mim? Ele estava tão calado quanto um ladrão em uma noite qualquer. O líder dos homens se avançou e Clara sentiu frio na espinha. Você sabe o que precisamos, Clara. O diário, a verdade. Ele fez sinal para outros homens que começaram a rodear Clara e sua família. Sentia-se encurralada, como um pássaro preso em uma gaiola. Carlos se interpôs ao lado dela e Laura tremia, mas não recuava. Vamos nos afastar dela! Exclamou Carlos, tentando proteger a mãe. O que está acontecendo? Gritou Clara, já prestes a entrar em colapso. Por que estão atrás de mim? Porque você é a chave. A única que sabe onde o diário está. E esse diário pode destruir tudo o que nós construímos, o homem respondeu. Mais calmo agora, com um tom ameaçador.
Mas antes que qualquer outro movimento pudesse ser feito, algo incrível aconteceu. Miguel, que estava quieto até então, começou a falar. Espere! Não é como você pensa. Depois que Clara desmaiou, algo extraordinário aconteceu. Os homens o olharam confusos. Que tipo de jogada é essa? O líder questionou, seu olhar endurecendo. Mãe, escute. Carlos insistiu, enquanto Laura olhava para Miguel, as sobrancelhas franzidas. Ele se lembrou de algo. Exatamente, Clara, eu vi. Miguel disse, tomando coragem. Quando você desmaiou, a conexão entre nós, algo ativou. Eu rezei para que acontecesse. E eu vi flashes. Fragmentos da noite. Fragmentos da noite em que seu marido foi detido. O olhar de Clara se iluminou com uma fagulha de esperança. Mas a confusão a dominava. Do que você está falando? Escuta, você conhece um homem que esteve lá. Ele está vivo. Eu vi o rosto dele. Ele é uma peça central. O seu marido não o traiu. Ele fez um sacrifício. E esse homem é seu verdadeiro pai. As palavras caíram como um raio, paralisando todos. A ideia de que aquele homem, que apenas pudesse ser um desconhecido, tivesse ligação com a convoluta história de sua vida era chocante. Clara olhou para Laura, que também estava em estado de choque. Pai, como assim? Os homens olharam uns para os outros, a incredulidade visível, mas começaram a se inquietar. Você não pode estar falando sério? Você se lembra de tudo isso? Como assim você está relacionada a ele? O líder perguntou, agora mais ameaçador. Eu não sei, mas, Miguel, você pode realmente saber? Clara implorou. Miguel assentiu, a respiração arfando. Apenas confie em mim. Ele está tendo um impacto. Ele sabe sobre o diário e está atrás de você, não para ti. Fazer mal, mas para te proteger. A atmosfera na sala mudou, como se uma tempestade se instalasse. Precisamos sair, murmurei Clara, agarrando a mão de Carlos. Se a verdade for realmente essa, temos que encontrá-lo. Mas quem é ele? O que ele faria? Mas a resposta nunca veio. Um estrondo na porta interrompeu tudo novamente, e Clara viu a figura de um homem, mais uma vez familiar, mas com uma ferocidade dos olhos que não via há anos. Clara, pare! Você precisa ouvir! Ele estava a poucos passos, e então ela reconheceu. Era seu pai. Mas como ele poderia estar ali se a vida dela estava atada a tantas mentiras? A confusão tomou conta novamente. Os homens estavam ansiosos. Clara estava prestes a perguntar, mas a verdade dela poderia revirar tudo de forma que não conseguiria imaginar. O que estava realmente acontecendo? E quem poderia realmente confiar quando cada segredo parecia ocultar mais sombras do que luz? Clara sentiu seu coração parar por um segundo. A figura diante dela era sua, quase familiar, mas a espada aponta logo para seu peito pela revelação que ninguém estava preparado para ouvir. O que você está fazendo aqui? Sua mente corria, lembranças se misturando em um turbilhão. Aquela visão de um pai que acreditava ter perdido há tanto tempo, agora estava aqui, no meio de toda aquela confusão. Mas algo dentro dela disparava alarmes. Mãe,
Você não pode acreditar nele. Olhe o que ele trouxe. Carlos gritava, um misto de preocupação e raiva. O olhar de seu pai estava cheio de desespero, algo que Clara nunca imaginou ver. Clara, eu preciso que você me ouça, ele gritou, enquanto os homens que cercavam a sala começavam a se agitar. Ele é uma mentira, mãe. Ele estava com aqueles homens no hospital. Ele não se importa com você. Carlos exclamou. Avançando lentamente em direção ao pai. O tumulto na sala crescia. E Clara se sentiu pegando fogo, com todas aquelas palavras, uma tempestade se formando na sua mente. Não! Eu estou aqui para proteger você, Clara. Você não entende? Você precisa da verdade. E eu sou o único que pode te mostrar. A urgência na voz do pai dela fez suas pernas tremerem. Mas era a conexão que havia com ele que a deixava perdida. Os homens começavam a se movimentar. E o líder, com uma cicatriz marcante, disse: Basta, é hora de acabarmos com isso. Ele parecia mais do que decidido. Você só destrói o que sabemos e o que achamos que sabemos. E a tensão quase se materializava no ar. Clara não sabia quem acreditar. Sua mente girava. Então ela sentiu uma força a puxando. Escutem! Existe algo que precisamos saber. Alguma coisa que não temos falado, ela gritou. O olhar do pai dela piscou de alarmante, mas era tarde demais. O mistério dançou em seu olhar. Clara, por favor, nós temos que falar sobre o que realmente aconteceu na noite em que sua mãe desapareceu. O pai dela lançou um olhar decidido para os homens, enquanto a sala parecia girar. O que ele estava dizendo? A noite em que sua mãe desapareceu? Essa lembrança a pegou de surpresa. Clara nunca soubera ao certo. Sempre ouvira murmúrios, mas nunca a verdade. E antes que alguém pudesse interromper, um dos homens, mais próximo à porta, puxou algo de dentro da jaqueta. Era uma pequena caixa metálica. Ele sorriu e Clara sentiu uma onda de medo. Essa caixa contém tudo. A verdade sobre seu marido, sobre você e o que aconteceu naquela noite fatídica. Não! Espera! Clara tentou gritar, mas toda a sensação de controle foi embora quando o homem que a prendeu na parede segurou o botão e a caixa se abriu. Imagens de sua vida começaram a projetar na parede, de seu pai e mãe no passado, entrelaçados em uma dança. Até uma série de fotos de um menino. Era o mesmo menino da fotografia, mas uma foto ao lado dele virou um estrondo em seu cérebro. Seu irmão, Clara, o que você vai fazer agora? Os sussurros da verdade a perfuravam. O mundo dela estava desmoronando. E, para piorar, o homem de cicatriz levantou a voz. Agora você sabe que todos os seus segredos têm um preço. Você vai decidir o que fazer com eles. A escolha está nas suas mãos. O chão sob seus pés parecia se abrir. E a sensação de que tudo estava prestes a desabar se confirmou. O que era essa revelação? Seu irmão? Essa verdade, essa conexão com seu marido? E a quem poderia confiar agora? Um profundo silêncio tomou conta da sala. Apenas o batimento de seu coração ecoava. Clara precisava saber o que significava isso tudo. Estava presa em um labirinto de segredos, e a única certeza que tinha era que a tempestade estava longe de acabar. O que mais estava escondido naquela caixa? E como seu pai, aquele homem que estivera longe, agora podia ser a chave para todos os seus mistérios? A tensão na sala era palpável.
Clara olhou para o pai, a caixa de fotografias ainda nas mãos do homem de cicatriz. Havia tanto sendo revelado, tanto por descobrir. O medo e a raiva se misturavam dentro dela como um furacão prestes a explodir. Eu não posso crer que tudo isso está acontecendo, gritou, as emoções transbordando. O pai dela estendeu a mão. Clara, você precisa ouvir. A verdade é mais complexa do que você imagina. O menino, ele é seu irmão, mas também é meu filho. O choque nas palavras dele a atingiu como um soco no estômago. Parem! Carlos gritou, dando um passo à frente. Somente mais mentiras não ajudarão a ninguém. Mas os homens na sala estavam agindo. O clima estava eletricamente carregado. O líder gesticulou e 2 homens começaram a se aproximar. Não se movam. Agora é sua escolha. Clara, com um tremor na mão, ela olhou de volta para a caixa de fotos. Os rostos familiares pareciam zombar dela, como se estivessem revelando peças de um quebra-cabeça vazio. Tudo aqui tem um preço. O que você escolhe? Confrontar sua história ou deixar que o passado continue te perseguindo? O homem cicatrizado fez uma pausa, sorrindo com um ar de vitória. O que você quer de mim? Clara perguntou, a voz quase perdendo a força. Só quero entender. Nós apenas queremos saber a verdade. As lágrimas começavam a escorregar. Então escolha, exigiu o líder, seu olhar fixado em Clara. O homem cicatrizado fez uma pausa, como se esperasse que ela tomasse a decisão mais importante de sua vida. Saber quem realmente sou, o que realmente aconteceu. O pai sorriu, aliviado, mas os homens estavam mais tensos do que nunca. Essa é uma decisão arriscada, Clara. Você não sabe as consequências, mas também não pode voltar atrás. O cicatrizado avisou, seu olhar misturando descrença e surpresa. Deixe meu pai em paz, Carlos exclamou, a determinação esboçada em seu rosto. Vamos sair daqui juntos. Não precisamos disso. Mas a caixa hesitava em se fechar. O líder começou a falar novamente, seus traços revelando preocupação. A consequência do seu último desejo pode ser maior do que você imaginou. O que o diário contém pode mudar tudo. A tensão crescia e Clara se sentia enredada em um feitiço sombrio. Naquela noite tempestuosa, tudo parecia convergir. A verdade estava ao seu redor, um emaranhado de mentiras e segredos. O homem de cicatriz finalmente sussurrou. A verdade dói, Clara. Você realmente está pronta para isso? Clara tomou o ar, a coragem pulsando dentro dela. Foi. A sala ficou em silêncio. O tempo parecia parar. A essa altura, Clara sabia que a sensação de liberdade também viria com um preço. A jornada estava apenas começando. Num último movimento, ela olhou para o pai, os olhos sinceros, e disse: Vamos descobrir isso juntos. E ao deixar a sala, uma nova luz surgia no horizonte, sombria, mas ao mesmo tempo repleta de esperança. Clara finalmente estava pronta para enfrentar o que estava por vir. Afinal, o passado nunca morre. Ele apenas espera ser descoberto. E você, querido leitor, está pronto para continuar essa jornada com a gente? Se inscreva imediatamente no canal
para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade continue crescendo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não hesite em compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e você precisa se inscrever agora.